Bom dia a todos. Vocês vão ficar ouvindo ao fundo a voz do Joaquim, porque ele também está tendo aula agora e, enfim, ele fala um pouco alto, então vocês vão certamente ouvir um pouquinho ele de fundo, tá? Alguém te levantou a mão antes, foi sem querer, ou quer fazer uma pergunta já antes de começar? Foi sem querer, tudo bem. Hoje eu vou abrir 2 fóruns para vocês, como sendo atividade avaliativa. Eu tinha programado 4, né? Mas enfim, não consegui fazer nada. Então eu vou abrir 2 fóruns. E aí vocês participam dos 2 fóruns e tem a nota do módulo, tá? Um fórum vale 5, outro fórum vale 5 e aí participando dos 2 tem a nota do bimestre, ok? Eu vou abrir hoje e aí vocês vão ter até o final para responder, tá? Já de antemão eu peço desculpas, né, por ter sido assim tão atabalhoada o nosso módulo, né, mas eu não tô dando conta. Mal consigo viver, mas são questões pessoais e não diz respeito aos nossos encontros. Hoje eu vou falar um pouco sobre a teoria ética de um filósofo chamado Epicuro. Ele tem um livro bem famosinho, que na verdade não é um livro, é uma carta. Carta sobre a felicidade, que é uma carta que o Epicuro escreveu para o Meneceu, que era um discípulo dele. O Epicuro, ele é um filósofo que viveu no que a gente chama de período helênico da filosofia, que é quando a Grécia não existe mais enquanto país, digamos assim, né? Mas a cultura grega ela se espalha pelo mundo da época e influencia os outros povos, né? Como a gente viu ano passado em filosofia medieval, mesmo durante o Império Romano e com a sua força toda bélica, né, e de influência política, ainda assim a cultura predominante era a cultura grega. Então a esse período a gente chama de período helênico, que é quando os gregos eles não têm o seu país, né, a sua posse de território geográfico. No entanto, a cultura predominante, a cultura filosófica predominante, né, é a cultura grega. Seja porque os filósofos gregos continuam sendo a referência, seja porque os filósofos que existem nesse período eles buscam referência na filosofia grega. Então Cícero, que é um filósofo latino, né, ele tem inspiração nos filósofos gregos, né, os estoicos, os epicureus. Todos eles têm um pezinho na Grécia. Eu escolhi trabalhar o Epicuro porque, diferente dos outros filósofos que a gente viu até agora, o Sócrates, o Platão, o Aristóteles,
e até mesmo os filósofos modernos, como Kant, por exemplo, o Epicuro ele trabalha na perspectiva do prazer, enquanto boa parte dos filósofos já a priori, né, já de saída condenam o prazer. O Epicuro, pelo contrário, ele faz uma reflexão filosófica sobre o prazer. Né? Tanto que a gente chama a ética do Epicuro de uma ética hedonista. Vou escrever aqui no chat, né, para vocês verem. É uma ética hedonista. Hedonista porque tem como foco o prazer. Tá? Então, as pessoas hedonistas são aquelas pessoas que têm como prioridade o cultivo dos prazeres. Tá? Na filosofia antiga, geralmente o prazer ele é condenado porque o prazer está dentro do pacote das paixões. Paixões vem do grego, que é patos, né? E patos, ela significa doença. Então, paixão não tem uma conotação positiva dentro da cultura antiga. Para nós, paixão está ligado ao amor, né? A um sentimento positivo de amor, seria assim uma antessala, né, do amor, o primeiro passo, né, que leva ao amor. No entanto, para os filósofos antigos, a paixão é doença, é sofrimento. Tanto é assim que na Bíblia, quando fala-se da paixão de Cristo, refere-se a aquele período em que Cristo está indo em direção à morte, né? Que ele é preso, condenado ao açoite e crucificado. Então, esse período chama-se paixão. Né? Não é porque Jesus está todo vislumbrado por amar a humanidade, não. É porque é o sofrimento de Cristo. Né? Então, paixão para os antigos. Acabou? Você pega então para mim o fone de ouvido, por favor? Tá bom. Obrigado. Então, paixão é sofrimento e é doença. Né? Então, quem é apaixonado está acometido por um sofrimento. Tá? E geralmente, então... Só um pouquinho, deixa eu colocar aqui, Joaquim acabou a aula dele. A gente divide os materiais. Vou conectar aqui no fone. Quem você pode pegar biscoito aí, tá? Pra tomar café. Tá bom. Tá bom? Pega biscoito, pega o que você quiser. Bem, então... o desejo ele é colocado dentro deste pacote da paixão porque uma pessoa que ela é dominada pelos seus desejos, ela não é livre. E ela sofre porque ela quer satisfazer os seus desejos. Como a gente já falou das outras vezes, a única coisa que o desejo almeja é ser saciado. Então, o desejo ele não pensa no bem, na justiça, na compaixão, né? O prazer, o desejo, ele apenas quer ser saciado, independente das consequências. Tá? Por isso que os antigos dizem que o desejo escraviza. Quem busca apenas a satisfação dos seus desejos não é livre. Ao contrário, é escravo dos seus desejos. Livre é a pessoa que consegue olhar para o seu desejo e então
decidir se deve satisfazê-lo ou não, tendo em vista o bem que a satisfação desse desejo poderá trazer. É mais ou menos essa a ideia. Então a novidade que o Epicuro traz é justamente uma ética de cultivo dos prazeres. No entanto, né, e isso o Epicuro chama atenção no seu próprio livro, quando ele se considera hedonista, ele não se considera uma pessoa de entrega total, ou de uma filosofia de entrega total aos prazeres, mas é reconhecer que a felicidade ela está atrelada à satisfação de alguns prazeres. E a sabedoria está em você reconhecer quais prazeres devem ser satisfeitos para você poder ser feliz e saber você desviar, fugir ou resistir os prazeres que não trazem a felicidade. Que só tem aparência de felicidade, mas não trazem felicidade na medida em que você os satisfaz. Então a reflexão do Epicuro ela traz novidade por conta disso, né? Reconhece que a felicidade ela também depende de prazeres. No entanto, é necessário saber diferenciar quais prazeres estão relacionados à felicidade e quais prazeres não estão relacionados a ela, tá? Só que antes de entrar na sua teoria dos prazeres, o Epicuro ele chama atenção para três coisas que perturbam a nossa vida, perturbam a nossa alma e nos impedem de buscar felicidade. Tá? São três medos que nos impedem de ser felizes. Tá? Ele começa falando assim que a gente não deve temer os deuses, a gente não deve temer a morte e a gente não deve temer o futuro. Segundo Epicuro, são três temores, ou são três medos, que atrapalham a nossa busca da felicidade. Então, a gente não deve ter medo dos deuses, porque não faz sentido isso, segundo ele. Porque se a gente parte do pressuposto de que os deuses são bons, não faz sentido nenhum a gente achar que os deuses irão castigar a gente por qualquer motivo. Porque se eles são bons, eles não podem fazer o mal. Se eles praticam o mal, então eles não são bons. A raciocínio do Epicuro é simples assim. Então, o Epicuro fala que toda religiosidade que tem como base o medo não faz sentido dentro da própria religiosidade. Porque se a religião está apoiada na bondade divina, logo você ter medo do Deus, do divino, é uma contradição. Tá? E assim, o Epicuro escreveu isso no ano 300 a.C. E parece que não mudou nada, né? Ninguém leu Epicuro, ninguém aprendeu nada, porque a gente percebe muitas pessoas que têm uma relação com a divindade, uma relação de medo, né? Seja ela cultiva uma adoração à divindade com medo de ir para o inferno, a pessoa deixa de fazer coisas que gostaria porque tem medo que a divindade castigue ela por conta disso. Então a relação com a divindade não é uma relação de amor a ela, né, ou de gratidão, é uma relação de medo. Tanto é assim que muitas pessoas tentam converter a gente para a religião delas,
dizendo que se a gente não se converter, a gente vai para um lugar de muito sofrimento. É um inferno, geralmente, né? Se você não se converter, você vai para o inferno. Tipo assim, isso é uma aposta no medo, né? Então você não tem que se converter porque Deus é bom, porque Deus ama a gente, né? Ou porque estar perto de Deus é melhor. Não, você tem que se converter, porque se você não se converte, você vai para o inferno. Então isso é apostar numa relação de medo com a divindade. E o Epicuro diz que isso não faz sentido. Porque se a divindade é boa, então você não tem que ter medo dela. Né? Então não temer os deuses. Segundo é não temer a morte. O Epicuro fala que a gente não precisa temer a morte, porque para quem está vivo, a morte não existe. E para quem morre, não tem nenhum problema, porque morreu, acabou. É claro que o Epicuro fala do medo da morte e de si mesmo, né? Então, quando eu, Rafael, agora estou vivo. Então, enquanto eu estou vivo, a morte para mim não existe. E quando eu morrer, eu não vou dar conta de ter morrido, porque eu morri. Acabou. Então, não faz sentido ter medo da morte. Isso também é interessante, porque geralmente as pessoas elas não têm medo da morte em si. Elas têm medo da maneira como vão morrer. Então, muitas pessoas dizem que elas querem morrer dormindo, né, para não sofrer no processo do morrer e até também para não dar conta de que a vida acabou. Ou então as pessoas têm medo do que vem depois da morte, né? Então as pessoas têm medo de morrer porque vai que depois da morte eu vou para um lugar que é pior que o Brasil, né? Talvez, não sei se exista, né? Mas pode existir, né? Mentira, o Brasil é um país maneiro, é só uma situação que a gente está vivendo, né? Complicado. Então é isso, as pessoas geralmente não têm o medo da morte em si, né? Tem o medo do processo do morrer ou do que vem depois da morte. Tem um escritor que eu gosto muito, o Hermann Hesse. Ele é um escritor alemão. Ele diz uma coisa que eu achei muito interessante quando eu li. Ele fala assim, os jovens falam muito na morte, ou falam na morte, mas não pensam nela. Porque o jovem está tão preocupado com a vida que a morte é uma bobagem, né? Tipo assim, se eu morrer, eu morri. Eu lembro de ter visto uma pichação uma vez no muro que estava escrito assim: minha mãe diz que a beber mata lentamente. Tudo bem, eu não tenho pressa de morrer. Então é isso, o jovem, como está tão ávido pela vida, como a vida pulsa tão fortemente dentro dele, ele não tem medo da morte, tanto faz as loucuras, né? Maiores loucuras, achando que a morte não vai chegar nunca. Então o jovem fala na morte, mas não pensa nela. As pessoas com mais idade, elas já não falam na morte, mas pensam muito nela. E geralmente as pessoas que mais têm medo da morte são as pessoas mais velhas, né? Porque, sei lá, percebe que já se passou um bom tempo de vida e a vida logo pode estar chegando ao seu termo. Mas de todo modo, o Epicuro fala que não faz sentido ter medo da morte, porque para quem está vivo, a morte não está aí. E para quem morreu, morreu. Morreu. Acabou. Né? Oi, filho. Fala. O nome de usuário antigo do Bad Wars expirou. Então tem que fazer outro. Eu já coloquei um outro. Tá bom. Esse nome dá certo.
A terceira coisa que não precisamos temer é o futuro. E disso vocês entendem bem, né? Enquanto o jovem não pensa na morte, a morte não é uma preocupação para o jovem, o futuro é uma preocupação enorme, né? Vocês aí estão no terceiro ano e é a primeira vez que vocês vão sair da escola e não vão voltar para a escola. Vocês estão acostumados desde os 4, 5 anos, né? Em dezembro sair de férias e em fevereiro voltar para a escola. Estão aí há mais de 10 anos nessa vida. Agora não, agora vocês vão sair da escola e vão para onde? Será que vocês vão para a faculdade? Será que vocês vão trabalhar? Será que vocês não vão nem para a faculdade, nem trabalhar? O que vai acontecer com vocês quando a escola acabar, né? E vocês ainda têm uma situação especial, né? Que é esse mundo aí da pandemia. Exatamente, né? Yasmin falou assim, né? Quando se formar, né? Com essa pandemia, tudo, quando é que vai acabar isso, né? E enfim, quando acabar, quando é que vai começar a faculdade, né? Como é que eu vou procurar emprego? Vai existir emprego para quando eu estiver formado? Então, assim, o futuro é uma coisa que traz medo para vocês, né? Preocupação a ponto de medo. O Epicuro fala que a gente não tem que ter medo do futuro. E ele fala assim, porque o futuro não depende totalmente da gente, e também porque o futuro não independe totalmente da gente. Então, assim, quem acha que o futuro depende totalmente de si mesmo, acaba deixando de viver o presente, porque preocupa-se mais em construir o futuro. Então, assim, a pessoa deixa de viver coisas boas no presente para se preparar para um futuro, para construir um futuro. Então, sei lá, você deixa de ir numa festa de 15 anos, que é uma pessoa muito especial, porque você tem que estudar e vai ter prova de matemática ali na proximidade. Então você fala, não, eu não posso ir na festa de 15 anos porque tem a prova de matemática. E aí você perde esse momento especial, que era a festa de 15 anos. Porque, né? Lá na frente tem uma prova de matemática. Ou então, muitas vezes você se priva de namorar porque eu preciso estudar muito. E aí quando você termina a escola, passa na faculdade, você deixa de namorar porque tem que estudar na faculdade. E aí você termina a faculdade. Aí você deixa de namorar porque primeiro tem que conquistar uma boa posição no trabalho. E aí você vai deixando de namorar quando vê se aposentou. E aí você, né, olha para trás e vê que perdeu a oportunidade de fazer várias coisas, porque você ficou sempre se preparando para o futuro, sempre se preparando para o futuro e deixando de viver o presente, em nome de um futuro. E aí o Epicuro fala que o futuro não depende totalmente da gente, né? Por exemplo, você está aí se matando de estudar para o Enem. Desde a primeira série, né, primeiro ano do ensino médio, está se matando de estudar para o Enem. Vejam, eu não estou desencorajando vocês de estudar, tá? Não entendam assim. Não estou desencorajando, tá? Mas é só um exemplo do que acontece. Você está se matando de estudar. Aí chega o dia do Enem. Justamente no dia do Enem, você fica doente. Né? Você fica doente.
E aí? Aqueles 3 anos se matando de estudar, aqueles 3 anos deixando de ir nas festinhas, vão por água abaixo, porque você ficou doente. Ou então você está indo pro Enem e fura o pneu do carro e você não consegue. O ônibus não passa. Você esquece o documento em casa. Né? E aí? Tá? Não é culpa de vocês. Assim, culpa no sentido, né, que vocês não fizeram todo o possível. Mas as coisas acontecem. Né? As coisas acontecem. Então, assim, você deixou de viver o presente, né, para construir um futuro, você achando que tudo que vai acontecer com você lá no futuro depende totalmente de você. Isso, Gabriela, né? Antecipando o futuro, não. Eu desejo que vocês se deem super bem, né? Vocês estão falando de coisas que acontecem. Acontece, né? Então, assim, a gente, né, se responsabiliza tanto pelo futuro, né? O futuro tem tanto peso, a gente acha que tudo que vai acontecer no futuro depende tanto da gente que a gente deixa de viver o presente. Então é isso que o Epicuro fala, né? Por outro lado, tem aquelas pessoas que têm a filosofia do Martinho da Vila, né? Não, Martinho da Vila não, Zeca Pagodinho. Deixa a vida me levar, vida leva eu, né? Sendo assim, cara, o futuro a Deus pertence. Então relaxa. Eu vou aproveitar o presente, só o presente. Amanhã a gente vê. Amanhã a gente vê o que acontece. Só que, se você não cuida do futuro hoje, né, amanhã você pode precisar de algo que você não está preparado. Então, assim, você não pode se prender totalmente ao futuro, mas também você não pode, né, não se preparar para o futuro. Então, você está aí se planejando para o Enem. Tem que fazer, tá? Mas tem também que cultivar o presente. Porque se não se der alguma coisa errada no dia do Enem ou pós-Enem, enfim, você não vai ficar se lamentando, né, por ter deixado de viver algumas coisas e também não vai ficar se pressionando por não ter feito o que deveria ter feito. Né? Então não ter medo do futuro. Né? O futuro ele não depende totalmente de nós, mas também, né, a gente precisa construí-lo de alguma maneira. Tá? Então o futuro não deve ser um peso para nós. É isso que o Epicuro ele quer dizer. Tá? Então não temer os deuses, porque não faz sentido. Se a gente acha que os deuses são bons, não tem por que ter medo deles. Não temer a morte, porque a morte não existe para quem está vivo. E para quem morreu, morreu. E não temer o futuro, né? Porque o futuro é o futuro. Né? O futuro é o futuro. A gente precisa viver bem da maneira presente, né? Para colher um futuro bom. Tá? Não viver em função do futuro, mas também não abrir mão dele. Essa é a ideia do Epicuro. E aí, tendo feito esse quadro, o Epicuro ele fala então da teoria dos prazeres. E aí, o Epicuro fala assim, a gente precisa cultivar, né, prazeres. A nossa vida é uma vida prazerosa. E a definição que o Epicuro dá de prazer é a seguinte: prazer não é a satisfação de desejos, mas prazer é a ausência
de sofrimento. Quando você extirpa um sofrimento, você então tem um prazer, tá? E aí o Epicuro fala assim, né? É que tem 3 tipos de prazeres. Os prazeres que são naturais e básicos. Os prazeres que são naturais e necessários. Os desejos que são naturais e não necessários. E os desejos que são não naturais. Então, os desejos, os prazeres. Falei desejos? É prazeres, né? Tem os prazeres. Não, tem os desejos, né? Então, os desejos naturais e necessários, eles estão próximos da felicidade. E os desejos não naturais, eles então eles estão mais próximos de nos desviar da felicidade e de nos trazer mais sofrimento. Então, quais seriam os desejos naturais e necessários? Pensando que o prazer é a ausência de sofrimento, é a ausência de dor, então os prazeres naturais, os desejos naturais e necessários pro Epicuro são você matar a fome, matar a sede e dormir. Tá? Não tem coisa mais boa no mundo do que você tomar um copo de água gelada quando você está com sede. Ou então você se alimentar quando está com fome. Toda comida fica boa quando você está com fome, né? Cara, é muito bom tomar um copo de água quando você está com sede. Dormir, então. Nossa Senhora, como é bom dormir quando você está cansado. Gente, você encostar a cabeça no travesseiro assim, você pensa, caraca, essa é a melhor coisa do mundo. Depois daquela semana de provas do IFE, né? Não tem mais nada. Tipo assim, você faz questão de faltar uma semana de aula para quê? Para dormir. E parece que são os sonos mais maravilhosos que você já teve na vida. E aí você acorda com aquela sensação de prazer e fala, caramba, como eu precisava disso. Porque a sede é sofrimento, a fome é sofrimento e o cansaço é sofrimento. Por isso que quando você satisfaz esses desejos da sede, da fome e do cansaço, você se sente pleno, você se sente maravilhoso. Ah, sim, e também no banheiro, né? Caramba, como é bom fazer um xixi quando você está muito apertado. Caraca, você tá na rua, né? Apertadão, apertadão. Caraca, tô muito apertado, quero chegar em casa, preciso de um banheiro. Aí você chega em casa correndo, fala o que aconteceu, quando você fala, depois eu explico, e senta no vaso e faz aquele xixi. Nossa, que coisa boa, né? Mesma coisa, né? Fazer cocô. Caramba, como é bom, você tá lá apertado, senta e faz cocô. Caramba, como é bom. Prazeres naturais e necessários. São coisas que a gente não escolhe ter, que são do nosso corpo, que existem por si mesmos, né? E a gente satisfaz. E é muito bom. Nossa, como é bom. Tem os prazeres naturais e não necessários, que são aqueles prazeres que também vêm do corpo, né? Mas não são necessários para a nossa satisfação. A gente pode viver sem cultivá-los. Sei lá, o prazer de você
fazer uma atividade física, né? Você correr. É claro que a atividade física tem o seu prazer, né? A serotonina que gera, a adrenalina, né? Você jogar um futebolzinho, nossa, como é bom jogar um futebol, né? Depois você sente aquele cansaço gostoso. Correr, né? Você andar de bicicleta, aí você sente aquele cansaço gostoso depois da atividade física, né? No entanto, você consegue viver sem se dedicar à atividade física, né? É claro, a vida sedentária tem os seus problemas, porém você consegue viver sem atividade física. A atividade física é um plus, digamos assim, de prazer na vida. Até mesmo o desejo sexual, né? É um prazer natural, porque a gente não escolhe sentir desejo sexual, ele surge, né? Mas quando a gente não satisfaz, a gente vive, consegue viver, né? Pelo menos parece que as pessoas conseguem viver, né? Sem a satisfação do desejo sexual, né? Tanto é assim que há pessoas que fazem voto de castidade, né? Optam por não ter relação sexual e vivem, continuam vivas, né? E dizem elas que vivem felizes. Então, tá. É um prazer natural, porque quem faz voto de castidade não significa que não sente desejo, né? Apenas opta ou decide por não satisfazer esse desejo, tá? Isso é o voto de castidade. Ainda que há casos também de pessoas que não sintam prazeres, né? Mas isso são questões físicas mesmo, né? Então, prazeres naturais e necessários que a gente precisa satisfazer. São sofrimentos que a gente precisa eliminar. Fome, sede, cansaço e vontade no banheiro. Prazeres naturais que surgem do nosso corpo, mas não necessários. Isto o desejo existe, né? Mas se você não satisfazer ele, ok, você continua vivo. E tem aqueles prazeres não necessários, não naturais e que não são necessários, né? E aí são, digamos assim, os sofrimentos que a gente inventa para nós. Então, por exemplo, você está com sede. Você tem água para beber, mas você não quer água. Você está com sede e quer matá-la tomando Coca-Cola. E aí você fica sofrendo com a sede porque você quer tomar Coca. Isso é um prazer, isso é um sofrimento, né? Inútil. É inútil. Não serve para nada. Só para te causar dor. Você tem a opção da água, mas você opta por sofrer porque você quer Coca-Cola. Isso é um sofrimento que não vai te trazer felicidade. É um sofrimento à toa. É um sofrimento inútil. Porque depois que você tomar Coca-Cola, também não vai ter nenhuma recompensa por causa disso. Você apenas sofreu sem motivo. Ou então, quando você sofre, fica muito triste porque você não conseguiu ainda juntar dinheiro para comprar o iPhone 12. Você sofre porque você não tem o iPhone 12. Você tem o 11, não tem o 12. Você sofre porque a tua câmera tem 10 megapixels, enquanto o iPhone 12 tem 10,5 megapixels. Aí você fica, não, minha câmera é uma porcaria. Sofrimento inútil. É claro que é muito bom ter um iPhone 12. É ótimo ter um iPhone 12, né? Mas ele não é necessário. Vou contar uma coisa para vocês que talvez vocês se surpreendam. Mas até 2004, 2006, as pessoas não tinham smartphone, porque smartphone não existia. Acreditem nisso. Acreditem. Não existia smartphone.
Só existiu a partir de 2006, 2005, por aí, né? Ah, você reclama de caminhar. Caraca, tem que caminhar? Não, aí é preguiça, né? Eu só vou sair de casa se tiver carro. Vou contar uma coisa para vocês. Até 1920, né, 15, 20, não antes. Sei lá, até o começo do século 20, né, 1900, não existia carro. Olha só, não existia carro. E a humanidade existiu. Caramba, a humanidade existiu. Olha só, né? Então, sofrimentos inúteis. Não servem para nada. São coisas boas? São coisas boas. Ter um carro do ano super tecnológico é bom? Nossa, é muito bom. Ter o iPhone 12 é bom? É muito bom. Mas sofrer porque você não tem essas coisas é inútil. É inútil. É um sofrimento que, quando superado, não vai te trazer nenhum acréscimo na vida. Tá? Então, o Epicuro fala que nós temos é que nos preocupar com as coisas básicas, porque a felicidade, né, o prazer verdadeiro, o prazer que traz a felicidade verdadeira, é aquele prazer que é oriundo da eliminação do sofrimento mais básico da vida, que é comer, dormir e descansar, e ir ao banheiro. Porque estes sofrimentos, sim, atrapalham a nossa felicidade, né? Porque uma pessoa que passa fome não pensa em iPhone 12. Uma pessoa que não tem o que beber não pensa em carro do ano. Uma pessoa que não tem como dormir de maneira... não tem como dormir, né? Tipo, tem que ficar... dorme pouco, porque tem que trabalhar muito, ou é escravo, sei lá, né? Não consegue pensar em... sei lá, morar numa mansão. Tá? E aí, então, a sabedoria e a prudência, então, é você saber analisar os desejos e aí decidir, então, sempre pelos desejos mais fundamentais. A eliminação dos sofrimentos fundamentais fazem com que a gente olhe para os demais desejos e consiga pensar neles na perspectiva de que se eles são importantes ou não para mim. Lembrando que a questão da importância está na questão da vida. Né? Se tem relação com a manutenção da minha vida, então eles são muito importantes. Se eles não têm relação com a manutenção da minha vida, então eles são pouco importantes. São bons, são prazeres, mas não são prazeres importantes. É essa trilha que a teoria do Epicuro mostra pra gente. Tá bem? Então, eu vou abrir 2 fóruns para vocês participarem, tá? Lembrando, participando dos 2 fóruns, vocês têm nota 10, tá bom? E o fórum vai ficar aberto até o final do módulo. Certo? Qualquer coisa vocês me escrevam e se cuidem, né? Porque o coronavírus está aí firme e forte novamente. Se cuidem de vocês, cuidem de seus e até a próxima.